Rui, primeiro eu queria que você explicasse o que é um pouco esse índice, né? Esse novo produto aí da B3. Bom, na verdade o índice ele é como se fosse um portfólio, que a B3 e acho que em associação com o Banco Nu também, o Nubank, né? Eles fizeram visando selecionar uma boa carteira com ações pagadoras de dividendos ou, na visão deles, as melhores pagadoras de dividendos, né? Então, existe ali uma conta que a B3 faz. Então, ela pega ali, primeiro, essas ações elas precisam estar dentro do índice Bovespa, né? Então, até por uma questão de garantia de liquidez aí, né? Não pegar, às vezes a gente vê ações que não tem liquidez nenhuma, que às vezes tem aí um dividendo muito grande, mas também não dá para investir, então seria até uma coisa meio inútil, né? Então, o que ela faz? Pega ações que estão ali dentro do índice Bovespa, e seleciona ali as ações que estão ali entre as 25% melhores pagadoras de dividendos, com base na distribuição dos últimos 6 anos, dando um peso maior para os anos mais recentes, né? Então, a ideia é, você tem ali um banco de dados, né? Você faz um filtro dentro desse banco de dados e com esse filtro você acaba selecionando aí as melhores pagadoras de dividendos. Na carteira, nesse índice aí, Bovespa Smart Dividendos, ele é composto, né, por aproximadamente 20 ações. Então, ali são que é realmente mais ou menos ali um quarto, né, do número de ações do Ibovespa. Então, é como se, digamos assim, que é como se fossem as 25% melhores pagadoras de dividendos do Ibovespa, né? A gente pode simplificar dessa forma. Eu entendo que em termos de dividendos, sim, né? Não tem muitas dúvidas de que essas ações elas estarão ali entre as melhores pagadoras de dividendos. A única coisa que a gente tem que aqui se questionar como analistas, né, é que esse é um filtro feito com dados baseados nos anos passados, né? E como a gente sabe, investir no passado normalmente não é uma decisão que te traz ótimos retornos pensando para frente, né? Os lucros eles são obtidos e os dividendos eles são recebidos com base no que a empresa vai distribuir daqui para frente. E para você, se ela distribuiu muito dividendo há 2, 3 anos, não necessariamente quer dizer que essa empresa vai ser uma boa pagadora de dividendos daqui a 2 ou 3 anos. Então, acho que só para o investidor ter algum senso crítico aí, né, nesse sentido, porque a gente pega, por exemplo, um ciclo de commodities, vamos dar um exemplo aqui das ações petroleiras. A gente está passando hoje, e temos passado nos últimos 2, 3 anos, por um mercado muito benéfico para o petróleo, né? O petróleo chegou aí a bater $120 o barril, quase $130 o barril, por uma série de questões diversas, né? Então, a gente teve a pandemia, que acabou interrompendo a produção de petróleo em vários lugares, a gente teve guerra na Ucrânia, interrompendo o fornecimento. Mais recentemente, a gente teve vários cortes de produção aí da OPEP. Então, sim, são fatores que ajudaram a gente até aqui nesses últimos anos, mas não quer dizer que serão fatores que vão continuar ajudando nos próximos 3, 4, 5 anos. Então, esse é só um exemplo, né, para dizer que normalmente, por mais que as petroleiras tenham pagado bons dividendos nos últimos anos, isso não garante que elas serão ótimas pagadoras de dividendos nos próximos anos, porque, claro, vai depender aí de várias condições futuras, né? E isso, lógico, né? Eu dei o exemplo das petroleiras, porque eu acho que é o mais simples aqui, mas acho que, de certa forma, quando você pega um banco de dados os últimos 6 anos e seleciona as melhores pagadoras de dividendos com base nos últimos 6 anos, você não está olhando necessariamente para o que vai acontecer nos próximos anos. Então,
Acho que, na média, para quem quer uma carteira focada em dividendos, esse é um começo, né? Mas não é necessariamente a melhor estratégia para investir em empresas pagadoras de dividendos. Perfeito, Rui. E que empresas do índice a Empíricos tem alguma recomendação? Lá naquele índice, a gente tem cerca de 6 ações que estão na nossa carteira, né, de dividendos aqui na Empíricos, que é a série Vacas Leiteiras, né, e também a gente tem ainda uma lista de recomendações, né, da Empíricos Investimentos, também tem algumas ali. Ah, não coincidentemente, talvez, né, mas a Vivo, que é a ação com maior peso nesse novo índice de dividendos lá da B3, é uma das nossas recomendações também. A gente gosta muito da empresa. E daqui para frente, né, ela vai ter uma redução de capital que foi aprovada pela Anatel até recentemente, ajudou as ações. A Vivo foi uma das melhores performances do Ibovespa nesse mês difícil de setembro, né? E foi um dos motivos foi justamente essa aprovação da Anatel para redução do capital, que na verdade é boa notícia para dividendos, porque isso tende a aumentar aí os dividendos nos próximos anos em cerca de 2 ou 3 pontos percentuais aí para 2024, 2025. Então, essa é boa notícia para quem gosta de dividendos. Mas, de novo, né, é uma análise que a gente está fazendo para frente. A gente não recomenda Vivo na carteira de dividendos pelo que ela já pagou no passado, porque a gente entende que ela continuará sendo uma boa pagadora de dividendos no futuro. Além disso, lá na carteira a gente tem também BB Seguridade, que é uma ação que a gente gosta bastante, paga bons dividendos também, e também está tanto na nossa carteira quanto no índice da B3, e algumas ações que a gente já teve no passado e não tem mais, justamente porque entra nessa questão aí nossa de que, beleza, pagou dividendos até aqui, mas para frente a gente não tem assim uma garantia tão certa de que continuaremos recebendo os bons dividendos, né? Um exemplo é Banco do Brasil, que tem hoje é uma boa pagadora de dividendos, mas acho que depois de ter subido bastante aí desde a nossa recomendação, a gente ganhou quase 50% aí de valorização desde que a gente comprou as ações. Agora, com múltiplos um pouco menos atrativos, talvez aí um pouco mais de pressão do governo, a gente preferiu sair. Então, de novo, né, entrando nessa questão, foi uma boa pagadora de dividendos nos últimos anos, mas talvez não seja a melhor escolha para os próximos. Mas é isso, eu acho que dessa carteira aí que a gente gosta mais, Vivo e BB Seguridade, são as que a gente tem aqui no nosso portfólio. Perfeito, Rui. E Rui, qual que é a perspectiva aí para pagadora de dividendos? Acho que assim, para essas empresas mesmo, as clássicas pagadoras de dividendos, não existe uma grande volatilidade com relação ao que você esperar dessas empresas, né? Acho que nesse exemplo da Vivo, claro, a empresa depende um pouco de economia, os juros afetam um pouco, mas no fim das contas é uma empresa que está ali no dia a dia de todo mundo, né? Empresa que provém serviços de telefonia, internet, são coisas que as pessoas precisam no dia a dia. Então não existe ali uma grande volatilidade de resultados para a gente se preocupar com a perspectiva de secar os dividendos, por exemplo. BB Seguridade é a mesma coisa, uma empresa que está inserida num setor que é muito pouco cíclico, né? E que, de certa forma, mesmo quando a gente tem uma piora muito grande de mercado, os juros sobem, ela tem uma linha do resultado financeiro que depende justamente de investimentos aí, em ativos que dependem da Selic, que também acabam amortecendo eventuais quedas aí no resultado dos seguros, por exemplo. Então, acaba que para as clássicas pagadoras de dividendos, dificilmente a gente vai ter aí um cenário que seja muito preocupante, né? Agora, é importante você sempre
saber quais as empresas você realmente pode confiar em termos de recebimento de dividendos, né? Claro que, assim, estou dando aqui, falando de uma maneira generalizada o que acontece com essas empresas, as clássicas pagadoras de dividendos, que têm boa geração de caixa em qualquer cenário, mas nem sempre, como eu disse, né, uma empresa que pagou ótimos dividendos no ano passado será uma boa pagadora de dividendos nos próximos anos. Então, acho que o investidor, né, e o analista, eles precisam estar bem atentos a essas condições, né, entender o que é uma empresa que realmente tem ali um resultado que pode ser considerado seguro para o longo prazo, de uma empresa que acabou se beneficiando de uma boa condição de mercado por 1, 2, 3 anos, mas que não tem tantas perspectivas positivas assim para frente, né? E aqui, assim, esse é o nosso trabalho aqui.